Colossenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: vós mulheres, estáis sujeita a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós pais, não ireis a vossos filhos, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Irmãos, a palavra da salvação é uma palavra completa. A palavra da salvação, ela manda o homem se santificar, ela manda o homem se arrepender, ela manda o homem se converter, ela ensina a conduta, que tipo de conduta e comportamento é conveniente ao homem e à mulher de Deus. A Bíblia ensina isso. Se nós não andarmos no comportamento conveniente que a Bíblia exige do homem e da mulher de Deus, não haverá salvação para nós, porque nós não teremos salvação apenas por ser evangélicos. Nós temos salvação quando cremos em Cristo, e essa fé nos leva a obedecer sua palavra com temor. E essa palavra, irmão, de obediência, que nos manda a obedecer, ela é tão abrangente, ela envolve tantas áreas, ela envolve tanta coisa, e dentre as tantas áreas e tantas coisas que essa palavra de obediência envolve, ela envolve também família, ela ensina os pais como devem tratar os seus filhos, ensina os filhos como eles devem se portar diante dos seus pais, ensina os maridos como devem agir com as suas esposas, e as esposas como devem agir com os seus maridos. E olhando por esse ângulo, isso fala de salvação, porque se a Bíblia diz que o homem não deve roubar, e se ele rouba, ele está desobedecendo a palavra. E se a Bíblia diz que o homem não deve mentir, e se o homem mente, ele está desobedecendo a palavra. E se a Bíblia diz também como o homem tem que tratar a sua esposa, e o homem não trata, ele também está desobedecendo a palavra. Do mesmo jeito, a Bíblia diz como as mulheres têm que tratar os seus maridos, como os filhos têm que tratar os seus pais, e como os pais têm que tratar os seus filhos. Que não obedece do jeito que a palavra está mandando, está desobedecendo a Deus, está desobedecendo a palavra, está desencaminhando, está saindo do caminho, está indo para o caminho torto, o caminho errado, porque de repente o cara obedece uma parte da doutrina, mas quando chega essa parte família, ele desobedece. Quando chega a parte o lar, quando chega a parte o relacionamento, o casamento, o matrimônio, ele desobedece. E por conta dessa desobediência, das mulheres não estarem dando aos seus maridos aquilo que ela deveria dar, dos maridos não estarem dando às suas esposas aquilo que eles deveriam dar, e os filhos não estarem dando aos seus pais aquilo que eles deveriam dar, e os pais não estarem agindo com seus filhos da maneira correta como deveriam agir à luz das Escrituras, isso, além de trazer a desobediência a Deus, também traz conturbação para dentro do lar, para dentro da família, traz conturbação. Chega à conclusão aqui, irmão, diante da palavra de Deus, mesmo nessa introdução, antes mesmo de continuar a pregar, de começar a pregar, aliás, nós estamos introduzindo, eu chego à conclusão, irmão, de que o problema da turbulência que muitos casais, lares, famílias estão passando, é uma causa só, é a desobediência a Deus. Porque quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui 4 versículos, 18, 19, 20 e 21. No versículo 18 ele dá um conselho às mulheres como ela deve agir para os seus maridos, interessante. No versículo 19 ele dá um conselho ao marido como ele tem que agir com a esposa. Já no versículo 20 ele dá um conselho aos filhos como eles têm que proceder para com os pais. E já no versículo 21 ele já não chama o homem de esposo nem a mulher de esposa, ele já chama de pais como eles têm que agir com os filhos. Então nesse texto, irmão, ele mostra, ele revela parte aqui um princípio de que dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um lar, cada personagem, cada indivíduo dentro da família, o pai, a esposa, o marido, os filhos, tem um papel a cumprir. E quando alguém falha ou falta nesse papel, e isso torna a família deficiente. O pai de repente pode amar o filho, tratar ele bem, mas se o filho não está sendo obediente,
Isso obviamente que vai gerar uma reação do pai. Uma reação de quê? Uma reação de que o pai vai ter que disciplinar, vai ter que corrigir, vai ter que repreender, e às vezes até duramente. Isso, e por quê? Porque o filho não cumpriu o papel bíblico dele para com seus pais, que era a obediência. Quando uma esposa deixa de se submeter ao seu marido, se sujeitar, como a palavra de Deus diz, do mesmo jeito, e o marido de repente ama ela, cumpre a parte dele, mas no modo que ela não se submete, não obedece, ela está despertando nele um certo tipo, vamos dizer, de ira, e aí tira a paz do casal, traz turbulência, traz contenda, confusão, desavença, discórdia. Da mesma maneira, quando de repente a esposa é obediente ao marido, é submissa ao marido, mas o marido não ama a esposa conforme a Escritura manda. E isso de repente a esposa, mesmo amando o marido, mesmo se submetendo ao marido, se sujeitando a ele, mas porque ela não se sente amada, e vê ter um marido bruto, ignorante, grosso, que não manifesta amor, então isso vai despertar na mulher um sentimento, que vai trazer também conturbação para dentro do lar, mas não por culpa dela, por culpa do marido, que não está cumprindo o seu papel bíblico, dentro do seu casamento. Então, irmão, nós vemos hoje aqui o seguinte, nós vemos que Deus mandou Noé trabalhar na construção de uma arca para salvar a sua casa. Não foi para Noé se salvar só não. E na construção dessa arca também Noé não trabalhou só, ele trabalhou com a família inteira. Noé, para construir aquela arca para a salvação dele, as noras ajudaram, os filhos ajudaram e a mulher ajudou. Era todo mundo junto ajudando, trabalhando no instrumento que ia salvar aquelas pessoas daquela condenação que Deus derramou sobre aquela geração. Da mesma maneira é o que Deus quer de nós hoje. Deus nos anuncia uma salvação, e essa salvação está em Cristo. Nós não precisamos, como Noé, de martelo, de marretas, de prego, de tábuas para construir o instrumento da nossa salvação. Mas o instrumento da nossa salvação hoje é Cristo, pela graça, por meio da fé. Porém nós precisamos obedecer a doutrina que Ele nos ensinou. Trabalhar hoje no instrumento da nossa salvação, como Noé trabalhou construindo a arca. Embora Sem, traz o martelo aí, Jafé, traz aí a tábua, Então estava lá todo mundo ajudando um ao outro, trabalhando no instrumento que ia salvar a vida deles. Mas se de repente o Sem não trouxesse o martelo e o Jafé não trouxesse a tábua, como que Noé ia construir aquela arca sozinho? Os filhos brigando, a mulher reclamando. Sim, como ele ia fazer aquilo? Não tinha como. Entenda, irmão, Noé só conseguiu construir aquela arca, irmão Júnior. Noé só conseguiu construir aquela arca para salvar a família dele, porque houve um trabalho em conjunto. A esposa entendeu: eu tenho que ajudar o meu marido, porque isso aqui é o instrumento da nossa salvação. Os filhos entenderam: Sem, Cã e Jafé, nós temos que ajudar o nosso pai, porque isso aqui vai nos salvar da ira que vem da parte de Deus. As noras também entenderam isso, e ali trabalharam em conjunto, se esforçaram, se cansaram, se doaram. Houve um momento de estresse? É claro que houve. Houve um momento que estava ali estressado, tanto trabalhar. É claro que houve. Eles eram seres humanos igual a gente, mas pelo que nós podemos concluir é que eles conseguiram superar isso. Eles conseguiram superar, irmãos, de modo que eles conseguiram concluir a obra e ser salvos no dia que Deus ordenou o juízo sobre a terra. E da mesma maneira, se a família, os filhos, os pais, as noras, os genros, o esposo, a esposa se unirem juntos para trabalhar, para construir essa arca, ou seja, para obedecer a palavra de Deus junto, um tolerando o outro, aceitando o outro, sendo compreensivo com o outro, ajudando um ao outro, irmão, vocês vão construir o instrumento de salvação da casa de vocês, e no dia que Jesus vier, você vai subir com a sua família. Você vai subir com a sua família quando o Senhor vier. Mas para isso é preciso que vocês entendam que cada um tem um papel, que cada um tem uma função, que cada um tem um trabalho a realizar. E esse trabalho que cada uma, a mulher tem o que ela precisa fazer, o homem tem o que ele precisa fazer. Sempre, independente da mulher, tem coisa que o homem tem que fazer. Independente do marido, tem coisa que a mulher tem que fazer. Independente dos pais, tem coisa que o filho tem que fazer. Independente dos filhos, tem coisa que os pais têm que fazer. Então, se cada um de nós entender qual é o nosso papel,
na construção dessa arca que vai salvar a nossa vida no dia do Senhor, então vai ficar melhor para a gente construir, para poder ser salvo. Pastor, mas como é que eu posso fazer a minha parte na construção dessa arca, simbolicamente que eu estou falando? Que essa construção dessa arca, eu me refiro à obediência a Deus, obediência ao Evangelho, fazer minha parte como marido em relação à minha esposa, fazer minha parte como pai em relação aos meus filhos, fazer minha parte como filho em relação aos meus pais, fazer minha parte como esposa em relação ao meu marido. Isso é construir a arca. Eu vou ajudar a construir a arca, como eu sou pai e marido, então eu vou fazer a minha parte que cabe como pai e como marido. E você vai construir a sua parte da arca, vai construir a sua arca, ajudar a fazer a arca, fazendo o que você tem que fazer como esposa e como mãe. Só que, pastor, como é que eu posso fazer a construção da salvação da minha família, se eu não sei o que é que eu tenho que fazer? Simbolicamente, se eu tenho que levar um martelo, simbolicamente, se eu tenho que levar uma tábua, simbolicamente, se eu tenho que levar os pregos, eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Ou seja, então nós precisamos aprender, cada um de nós. As esposas precisam aprender o que elas têm que fazer como esposas. Os maridos precisam aprender o que é que eles têm que fazer como maridos. Os filhos precisam aprender o que eles têm que fazer como filhos. E os pais têm que aprender o que eles têm que fazer como pais. Quando nós aprendermos e colocarmos em prática, aí nós estaremos trabalhando na construção da salvação da nossa casa. Amém, igreja? Eu não estou aqui querendo trazer essa noite uma palavra sensacionalista para a família. Você sabe que eu mal prego sobre família, inclusive eu creio que isso é até uma falta grande, uma falta minha, da minha parte. Mas essa noite eu quero mostrar para vocês, eu quero começar a partir de hoje, numa sequência, mostrar para cada um de nós o que é que eu tenho que fazer na construção da minha casa. Quem quer aprender aí, diga amém. Maridos, vocês querem saber o que é que vocês têm que fazer para construir a salvação da família de vocês, maridos? Amém, maridos? Amém. Maridos, as mulheres também não, né? As mulheres são marido também agora, não? Maridos, vocês querem aprender? Amém? Amém. Amém. E as esposas querem também? Amém? Amém. Amém. E os filhos querem aprender, sim ou não? Amém, amém, né? Eu sou filho também, né? Então diga amém também. Meus pais são vivos ainda. Então vamos entender aqui. E a primeira coisa que nós vamos falar sobre essa questão dessa construção, como o texto faz questão de mostrar primeiro o papel da mulher, então nós vamos falar para as mulheres hoje. Ele diz no versículo 18: vós mulheres, começa a dar o primeiro conselho para as mulheres: estáis sujeita a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Ele manda que a mulher esteja sujeita ao seu marido. Sujeita quer dizer ser submissa, ser obediente, entender que o marido é autoridade sobre ela dentro do seu lar, entender que o marido é o cabeça da sua casa. Sim, entender isso, e que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Olha que coisa interessante. Por que ele diz como convém no Senhor? Porque aqui ele está falando para crente. Ou seja, eu estou no Senhor, sou convertido, sou crente, sou um servo de Deus. Então, por estar no Senhor, eu como esposa tenho que fazer aquilo que é conveniente como uma serva de Deus em relação ao meu marido. Parte daqui o princípio. Então a primeira coisa que as mulheres aprendem aqui, nesse versículo, nós vamos falar um pouco mais na frente, é a obediência e submissão que elas devem aos seus maridos, que hoje, nessa geração pós-modernidade, está difícil de encontrar. Mulheres que acham que casaram e continuam sendo dono dos seus narizes, continuam podendo fazer coisas sem a permissão do seu marido, podem fazer as coisas do jeito que quer, como se ela tivesse a sua vida livre. Ainda não, casou, tem que entender, agora você tem um marido, e a Bíblia diz que esse marido, ele está acima de você, ele é a sua cabeça, e você deve respeito, obediência, honra, submissão ao seu marido. Se você quer que seu lar vá bem, você deve dar isso a ele. Já os jovens, né, antes mesmo da gente começar, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele dá um conselho para as moças e os rapazes, que é melhor que vocês fiquem solteiros. Mas se você não consegue se conter por causa do impulso sexual,
que ele chama de ficar abrasando. Tem gente que acha que abrasar é morar junto, né? O povo inventa cada louco. Abrasar é o fogo da paixão sexual. Está abrasado de fogo. Aí se o cara não consegue se conter, está abrasado, que provavelmente que isso é normal no ser humano, lógico que ele diz que isso é pecado. Mas se você está abrasado pelo desejo do sexo oposto, então ele diz que é melhor casar, não peca fazer isso, tá? Mas ele diz que está dando esse conselho para ficar solteiro, para poupar tribulações na carne que o casamento traz, porque casamento não é conto de fada, casamento não é uma história perfeita, não. Casamento é uma coisa cheia de turbulência, de preocupações, de lutas, às vezes alguns com mais intensidade, discussão, outros com menos intensidade, enfim. Mas o casamento, irmão, tem discussão, tem problema, tem dificuldade, tem desavença, tem muita coisa. É por isso que Paulo diz: eu queria poupar vocês na carne, mas se você não consegue conter, então você casa, tá? Então, assim, um conselho aqui para as mulheres, vamos entrar em muita coisa hoje, né? Então nós vamos lá partir lá para Tito, capítulo de número 2, para ver o que é que Paulo fala aqui. Nós estamos falando aqui sobre a obediência, a submissão que as mulheres têm que ter aos seus maridos. As meninas que são solteiras aí já vão aprendendo já, né? Os rapazes também, mas aqui primeiro as meninas, né? Nós estamos falando para as mulheres, as senhoras hoje. Então Tito, capítulo 2. Então as meninas que querem casar, não vá pensar, você está tomando hoje um sorvetinho com o namorado, comendo uma pizza, saindo de mão dada, de mão junto. O casamento não se resume nisso, filho. Você vai ter que cuidar da casa, lavar prato, varrer casa, lavar louça, né? Lavar roupa, tá? Enfim, às vezes o marido vai chegar em casa estressado, com a cabeça grossa do trabalho, vai estar meio aborrecido. Você vai ter que ter sabedoria para ali a tentar acalmar o teu marido, ao invés de brigar com ele. Então se prepara para essa aventura, tá? As meninas aí que querem casar. Então Tito, capítulo 2, ele dá um conselho aqui que eu achei muito interessante. Eu vou ler do verso 1, o verso 2 não tem nada a ver, mas o verso 3 e o 4 sim. Ele diz assim: Tito 1, Tito 2, aliás, verso 1: tu porém fala o que convém a sã doutrina. Ou seja, isso aqui que ele vai dizer, que ele vai ensinar, é o que convém a sã doutrina. São os papéis que ele está dando para cada um. Aos velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou pregando hoje, mas ele está ensinando a sã doutrina. 3, as mulheres idosas, aqui para as senhoras casadas, né, ou viúvas mesmo. As mulheres idosas semelhantemente sejam sérias no seu viver, como convém a mulheres santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Quando ele diz não dada a muito vinho, irmão, é porque na cultura judaica, lá, os irmãos lá bebiam vinho, tá? Bebia, a gente tem que ter a maturidade para entender isso. Tem um monte de parte, não, esse que ele vinho não tinha álcool não. Se não tinha, por que ele mandou beber pouco? Se era só um suco, por que não podia beber muito? É claro que tinha álcool mesmo, é lógico. Vamos querer dar uma de santarrão agora, tinha álcool sim, por isso beba pouco álcool. Mas para a cultura lá, irmão, não escandalizava. Aliás, tomava vinho como a gente toma um suco na hora do almoço, pronto. Era isso que eles faziam. Amém. Mas ele diz aqui, as mulheres mais velhas devem ser o quê? Ver como mulher séria, né? Porque tem muita mulher já de idade que não é mulher séria. Viver como uma mulher santa, separada, não caluniadora, não sei aquela mulher fofoqueira que vive falando da vida dos outros, não dada a muito vinho, já expliquei isso aqui. Mestras do bem, ou seja, ensinar aquilo que é certo, aquilo que é correto. Verso número 4, para quê? Para que ensinem, ou seja, um exemplo, é isso que ele está falando. Para que ensinem, ou seja, um exemplo, as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, quer dizer, de família, né? Ligada à família, boas donas de casa, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha o conselho que ele dá para as mulheres idosas, senhoras mais de idade, e que elas têm que ser exemplo, modelo. Vocês já são mais, de uma certa idade, não velhas, mas já de certa idade, elas são casadas há mais tempo, devem ser modelo, devem ser exemplo para mais jovens, para as mais novas, e ensinar elas a quê? Que ele diz aqui, a serem mulheres prudentes. As mais novas, ensinar elas a serem prudentes. É o papel das mulheres aí. Tem muita mulher aqui essa noite que me ouve, irmãs que estão ouvindo essa palavra agora ao vivo, estão ouvindo também agora pelo YouTube, que são mulheres mais novas, recém-casadas, com menos tempo de casada, 5 anos para cá,
ou 10 anos para cá, já tem gente com mais tempo, né? 20, 30 anos. Mas devem aprender essas mulheres, ou até mesmo antes de casar as mais novas, ou as mais novas que já são casadas, devem ser prudentes em amar seus maridos e amar seus filhos. Porque tem mulher, irmão, que não está nem aí para o marido, não está nem aí para os filhos. Ele disse aqui que tem que ser prudente, e tem que amar os maridos e os filhos, sim. E no verso 4 ele continua aqui a exortação e o ensino, o que as mulheres têm que fazer: serem moderadas. Moderada quer dizer uma pessoa equilibrada, moderada em tudo, né? Não ser moderada, poderia dizer aqui, não ser aquela mulher consumista compulsiva, né? Consumista compulsiva, e ser moderada em todos os sentidos. Casta, né? Pessoa de família, boas dona de casa. Está mandando a mulher fazer o quê? Cuidar da casa dela. A mulher tem um marido agora, tem filho, né? Então ela tem que cuidar da casa dela. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Tudo bem, você trabalha, mas cuida também da tua casa. Porque isso, essa falta das mulheres não cuidar da sua casa, e isso está trazendo até divórcio para muitos casamentos. Tem maridos totalmente insatisfeitos, irritados, tristes, decepcionados, frustrados com o casamento, só por um motivo: porque a mulher não cuida da casa. Os varões aí, me diga qual é o homem que trabalha, mesmo que a mulher trabalhe, mas qual é o homem que gosta de chegar em casa, a casa está igual um chiqueiro, e a casa está revirada de cabeça para baixo, toda suja. Então, se a irmã vai trabalhar, tem que entender, vai trabalhar, mas tem que cuidar da casa também, porque biblicamente isso aqui é papel de mulher, amém? Sem falar das mulheres preguiçosas, né? Porque aí já tem mulher preguiçosa que, pelo amor de Deus, tem mulher que tem tanta preguiça, dá vontade de chegar lá: ô minha irmãzinha, pelo amor de Deus, deixa eu segurar a senhora aqui para a senhora não cair. O meu pai tem uma nora tão preguiçosa, mas tão preguiçosa, que um dia ele me fez rir com o que ele disse. Ele chegou lá em casa, eu morando ali em Antônio Bezerra, e disse: ô Jardel Viviane, vocês têm que cuidar com a fulaninha ali, que essa menina cair emborcada, ela não levanta não, que é uma mulher preguiçosa. Rapaz, eu ri do que ele falou, eu me ri mesmo. Vá lá, de vez em quando, ele falou, de vez em quando vocês olham lá como é que ela está, porque se ela cair emborcada, ela não levanta não. Tem mulher que é preguiçosa demais, irmão, é uma tristeza. E mulher não é para ser preguiçosa, mulher é para cuidar de casa, amém? Ele diz aqui, é papel da esposa. Vai casar? Cadê as meninas solteiras? Levanta a mão, as meninas solteiras aí, levanta aí só para me ver. Tem não? Opa, tem umas duas aí, né? Amém. Aí já sabe, né, o que é que tem que fazer? E as irmãzinhas mais novas aí, cadê as irmãzinhas? Levanta a mão só para me ver aí, cadê? As mulheres casadas, levanta a mão aí, as mulheres casadas. Cuida da tua casa, irmã, cuida da tua casa. Eis aqui, cuidar da casa é o que? Varrer casa, limpar a casa, lavar roupa, lavar prata, arrumar a casa, cuidar de filho, cuidar do marido. Isso é cuidar da casa. Estou falando essa doutrina bíblica, é o seu papel na construção da arca. Se você não faz isso, você está desobedecendo, filha. Se você não faz isso, você está desobedecendo. E já tem mulher que é guerreira mesmo. Tem mulher que trabalha mesmo, arruma emprego, mas chega em casa, meu filho, vai lá arruma e organiza, né? Então aí dá gosto ter. A Bíblia diz que é melhor morar no canto telhado do que com mulher rixosa, né? A Bíblia não falta nada, né, irmão? A Bíblia é completa. Eu diria também, é melhor morar no canto telhado do que com mulher preguiçosa também, né, irmão? É triste. Então, meu irmão, é o que ele está dizendo. É que ele está dizendo aqui que as mulheres devem ser boas donas de casa, que é uma coisa que as mulheres não querem ser hoje em dia. As mulheres que chama de mulheres modernas, né? Então tudo bem, você pode ser uma mulher moderna, mas seja obediente à palavra. Você é uma mulher moderna porque nasceu no século XX, no século XXI, final do século XX para o século XXI, mas seja obediente à palavra. Isso não custa nada. Então trabalhe. Tem um emprego, então cuide do seu emprego. Tem um empreendimento, então cuide do seu empreendimento. Mas cuida também da tua casa. É papel seu como mulher de Deus. E cuida dos filhos e cuida do marido. É o que ele está dizendo aqui. Ser moderada, casta, boa dona de casa, sujeita ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando a mulher não cumpre esse papel, que ele está dizendo aqui, ser uma boa dona de casa, cuidar do marido e dos filhos, a palavra de Deus é blasfemada. É blasfemada. A própria pessoa que lhe vê, fica falando de você, e fica blasfemando de você, né? Mas, ô mulherzinha preguiçosa, o pessoal fala. Ô mulherzinha porca, o pessoal fala, né? Uma vez, uma pessoa me falou, um homem anda com a blusa amarrotada, o pessoal bota a culpa em quem é? Na mulher, mas tem mulher que não quer engomar nem a blusa do marido, meu irmão. Aí, pelo amor de Deus, né? Mas pode ser desse, se você não quer nem engomar a blusa do seu marido, pode ser certeza que o pessoal vê a blusa dele amarrotada, a culpa vai ser sua.
Rapaz, a mulher desse camarada é desleixada. Olha a blusa dele aí, olha a camisa do cara aí, toda amarrotada, parece que tirou dentro de uma garrafa. Então, meu irmão, então a palavra de Deus vai sendo blasfemada por causa da desobediência da mulher casada. E a palavra de Deus não é para ser blasfemada. Então aí, você obedecendo isso aqui, minha filha, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar trabalhando na salvação da tua casa, vai ter bem-estar dentro do teu lar, teu marido vai ficar mais tranquilo, tá? E você vai estar obedecendo a Deus. Mas se você não faz, você vai trazer insatisfação para o teu marido, turbulência para o teu casamento, tá? E vai estar desobedecendo a Deus, e isso vai complicar para o teu lado. Outra coisa que ele fala também, ainda da obediência, Efésios, capítulo 5, não podia faltar, lógico, né? Efésios, depois de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ainda falando do papel da mulher, da questão aqui da obediência, da submissão. Efésios 5 e 22, diz assim, olha como isso aqui é forte, a questão da obediência da mulher ao marido. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Olha, presta atenção, ela está mandando você sujeitar o seu marido como a quem? Como ao Senhor. Do jeito que a mulher deve ser submissa ao Senhor, da mesma maneira ela deve ser submissa ao seu marido. É forte isso aqui, irmão, quem está falando, é forte. E ele diz mais no verso número 23, por quê? Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então ele chega a comparar a submissão da esposa ao marido como a submissão da esposa ao próprio Cristo. O próprio Cristo. Irmãos, e quantos maridos vivem infelizes porque tem uma mulher desobediente à palavra de Deus? Porque se a irmã obedecesse a palavra de Deus, ela ia dar muito gosto ao seu marido, ela ia ser uma coroa de honra na cabeça do seu marido. Seu marido, aonde chegasse, ia falar bem dela. Diz: eu tenho uma mulher virtuosa, eu tenho uma mulher preciosa. Minha mulher, como disse o provérbio, é como um navio mercante. É a mulher que faz isso, que faz aquilo, que ajeita isso, que resolve aquilo, que organiza isso. É uma pedra preciosa. Ele não ia nem perceber os defeitos dela, de tanta qualidade que ela tem. Claro que seria ainda assim uma mulher imperfeita, lógico, mas as qualidades iam sobressair os defeitos, de modo que ele não ia nem falar do defeito, que ia ser insignificante diante das qualidades que ela tem. Então, minhas irmãs, aqui é a primeira coisa que vocês devem aprender, moças, vocês que vão casar, vocês jovens, senhoras casadas. Algumas dizem: não, mas é porque é o meu temperamento, o meu instinto é esse. Então você vai perder seu casamento, você vai destruir o seu lar. Talvez seu marido não te falou, mas você tem um marido infeliz do teu lado. Você tem um marido infeliz ao seu lado. Por quê? Porque você tem tornado ele infeliz, e simplesmente porque você não tem obedecido a palavra de Deus. Não é que você vai se tornar a cadelinha de cabresto dele, não é isso. Mas se você for sábia, minha filha, e amar o seu marido e se submeter a ele, a mulher sábia, meu irmão, ela tem tudo o que ela quer do marido. A mulher que ama o marido, que é submissa, que é obediente, irmão, ela não vive com uma cadelinha puxada pelo cabresto. A minha esposa é uma mulher submissa, eu posso dar exemplo dela. A minha esposa é uma mulher obediente, uma mulher submissa. Se ela disser que vai fazer uma coisa, eu disser que não, ela se cala logo e não faz, e fica ali, quieta na dela. É uma mulher submissa, obediente, mas quase tudo que ela quer, meu irmão, que ela fala comigo, ela tem. Não digo na questão de dinheiro, porque nós não somos ricos, né? Eu digo em muitas outras coisas, que não está relacionado só a dinheiro, essas coisas, né? Então, mas tudo que ela pede, ela é tão sábia ao ponto de me ser obediente, submissa, que ela me conquista nisso. No que ela me é obediente, submissa, e quando ela quer alguma coisa, fazer alguma coisa, meu irmão,
Eu permito, eu deixo, eu faço. E eu me sinto até em falta com minha esposa, de não poder dar mais a ela o que eu vejo que ela merece. Ao olhar para ela como uma mulher dedicada, que cumpre isso aqui, que cuida do filho, que cuida do marido, e é uma dona de casa e cuida do lar. Sim. E isso não é só porque hoje eu sou pastor e ela não trabalha mais, porque antes nós éramos empreendedores, e a nossa vida era um corre-corre, e a gente acordava cedo da manhã para abrir a loja, tinha funcionário, trabalhava até a noite, mas ela, minha irmã, uma hora ou outra estava vindo em casa para poder dar uma arrumada nas coisas em casa. Sempre foi desse jeito, sempre foi dessa maneira. Então não é só porque hoje ela fica em casa não, mas ela sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Mesmo quando a gente tinha condição de pagar empregado doméstico para dentro de casa, ela estava lá correndo, fazendo uma coisa e outra. E muitas vezes ela nem queria, não quero empregada não, eu mesmo faço as coisas, e fazia mesmo. E quer dizer isso, meu irmão, a mulher, e aí a mulher obediente, cuida da casa do marido, isso a mulher conquista o marido. Não tinha motivo porque eu querer ser grosso com a minha esposa, tinha motivo porque eu estar querendo brigar com a minha esposa, estar querendo reclamar com ela. Claro que tem uma hora ou outra que a gente está um pouco estressado, um pouco aborrecido com alguma coisa, e ali pela sabedoria da mulher ela já sabe contornar a situação. Hoje mesmo quando ela vê que eu estou meio estressado, meio irritado, ela chega ali já com carinho, com calma ali, já chega me oferecendo alguma coisa, meu filho quer isso, meu filho quer aquilo, já chega ali vendo que eu estou num momento de estresse ali, de cansaço, de irritação por causa de alguma coisa que aconteceu. A mulher sábia faz assim, mas a mulher tola não. A mulher tola ela age totalmente diferente. O que é que Salomão, na sabedoria que Deus deu a ele, diz? A mulher sábia edifica o quê? A sua, e a tola destrói com as próprias mãos. A Bíblia nunca diz que o homem destrói a casa, mas a Bíblia diz que a mulher destrói a família, destrói a casa, destrói o lar, e pela falta de sabedoria. Então, meus irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Eu não sou humorista, eu não sou um comediante, eu não estou aqui para contar piada, eu estou aqui para te ensinar uma doutrina. Eu não quero pregar essa palavra só para você rir para casa satisfeita, pai, foi bom demais, aquele culto, e amanhã você está vivendo a mesma porcaria que você está vivendo com o seu marido. Eu não estou pregando aqui para você rir, achar graça, sair sentindo bem porque riu muito, não. Eu estou tentando te ensinar o teu papel, minha irmã. Eu estou tentando ensinar você, criatura, mulher de Deus. Eu estou tentando ensinar para você, minha filha, o que você tem que fazer dentro da tua casa, para o teu casamento ir melhor. E a mulher que não cumpre isso aqui, minha filha, você está em desobediência, rebeldia a Deus. Rebeldia a Deus. É isso. Esse negócio de mulher passar o dia inteiro em WhatsApp, minha filha, arruma uma coisa para fazer, mulher. Passa o dia inteiro no WhatsApp, para dizer para aqui, dizer para lá, vai fazer alguma coisa dentro de casa. Tem mulher que hoje em dia, outro dia o menino, lá no, parece que foi no colégio do meu filho, o menino faz, o menino chega atrasado, tia, que a mãe, tia, eu não fiz o dever ontem não, que a mãe estava no WhatsApp, ela não me ensinou a tarefa. Uma mãe dessa, como é que ela cuida do filho desse jeito? Como é que ela vai cuidar da casa se ela passa o dia no WhatsApp? Pelo amor de Deus, claro, não é proibido a irmã ir para o WhatsApp, né? Mas cuida da tua casa, cuida do teu lar, faz as coisas que você tem que fazer, seja obediente ao seu marido. Amém, irmãs? Não é, essa palavra, irmã, não é para humilhar ninguém, eu também não estou apontando aqui ninguém, eu estou ensinando algo que é importante ser ensinado para a salvação de vocês. Isso aqui é palavra de salvação, tá? Palavra de salvação e de bem-estar para a família, para o casamento. Outra coisa que a mulher de Deus tem que ter para obedecer, tá? Falando de mulher, de esposa, falamos aqui já da obediência, da submissão que deve ao seu marido, da sujeição ao ponto da mulher ser sujeita ao marido do jeito que ela é sujeita ao Senhor Jesus. Por quê? E por que ele diz? Porque o homem é o cabeça da mulher. Ele explica isso aqui. Porque o marido é o cabeça da esposa, tá? Então outras coisas também que a mulher de Deus tem que ter para trabalhar na construção da sua casa. Vamos lá, vamos para 1 Pedro capítulo 3. Eu já perdi umas irmãzinhas um dia desse por causa disso aqui. Se tiver algum bode aqui hoje, vai pular fora também. Porque é triste, irmão, é triste você pregar para querer ganhar alma e as pessoas não entender, achar que você está botando coisa de homem, é? Olha se isso aqui é coisa de homem, pelo amor de Deus, olha se isso aqui é coisa de homem. Vamos ler 1 Pedro 3, do verso 1 ao 6. Não é 1 Pedro 3, eu estou em 2 Pedro, perdão, peraí. 1 Pedro, isso, oh, glória a Deus, até que enfim alguém lembrou de dar um glória aí, Jesus amado.
Aleluia. Aleluia. 1 Pedro 3. Irmão, traga uma águazinha gelada aqui para mim, por favor. Bem geladinha. Por favor, obrigado, irmão. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao 6. Vamos ler logo do 1 ao 6, depois a gente vai falando, vai explicando. Semelhantemente vós mulheres, sede sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se algum marido, não obedece à palavra de Deus, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, ou seja, família, mulher de casa, de família, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, frisado do cabelo, o uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem, quando ele diz o homem, está se referindo ao ser humano interior, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Amém. Deixa eu tomar um copinho d'água. Agora, que conselho que está dando para as mulheres aqui? Aqui é para mulher, esposa, mulher casada, mulher solteira. Conselho para mulher crente, E fala aqui, a mulher, mesma coisa que a gente vem falando, deve ser sujeita ao seu próprio marido. Por que a mulher deve ser sujeita já ao seu próprio marido aqui? Lá, porque o marido é o cabeça da esposa e para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui ele já mostra um outro motivo pelo qual a mulher deve ser sujeita ao seu marido. Ele diz, para que se algum não obedece à palavra, pelo comportamento da sua mulher seja ganho sem palavra. Ou seja, a mulher de Deus, se ela tem um marido que não obedece à palavra, pela conduta dela, o comportamento dela, ela ganha o marido. Mas o que acontece muitas vezes é o contrário. Eu vou lhe dizer, meu irmão, mesmo sem conhecer muitas irmãs, mas se seu marido tivesse de ser crente pelo seu comportamento, minha filha, ele não ia se converter nunca. Se o marido de muitas irmãs tivesse de se converter pelo comportamento da irmã, ele nunca ia se converter. Por quê? Porque muitas irmãs não estão dando o testemunho para os seus maridos. Ele disse aqui, minha irmã, pastor, um marido incrédulo, eu sofro tanto lá em casa, eu oro tanto por ele, ora, mas não obedece a palavra, não dá exemplo para ele, não dá testemunho para ele, por isso não ganha. Ele diz que pelo procedimento da mulher que obedece a palavra de Deus e obedece o seu marido, ela ganha o marido para Cristo. Está vendo aí a sabedoria que a mulher tem que ter? Isso é a palavra de Deus, irmã. Se a palavra está dizendo assim, então se você agir desse jeito, você ganha seu marido para Jesus. Amém? Ela está falando. A palavra de Deus não é uma doutrina isso aqui, ele está dizendo isso. Mulheres, obedeça a palavra de Deus, se submeta aos seus maridos, obedeça aos seus maridos, e vocês vão ver que algum deles que não obedece a palavra, vai se converter, vai vir para o caminho, porque vai ver um bom testemunho na sua vida, um bom exemplo na sua vida. Mas às vezes acontece até o contrário. As mulheres, tem muita mulher que não está conseguindo trazer seu marido para Jesus. Alguns acabam como posso dizer, afastar, alguns até conseguem afastar o marido de Jesus. Acontece o contrário. Então, escute a palavra e põe em prática. Agora ele fala de uma coisa que as irmãs não gostam quando eu falo. Primeiro ele diz no verso 2, considerando vossa vida casta em temor. Quer dizer, uma mulher de casa, de família, do lar. Não é aquela mulher que está de calçada em calçada, de casa em casa. Não, ele fala de mulher com a vida casta, mulher que está mulher casa, família, lar. Não é que você não pode visitar uma amiga, não é isso. Mas que tem mulher que quer passar o dia inteiro, deixa tudo para fazer. Até outro dia, uma pessoa falou para mim, rapaz, toda a vida que eu passo naquela rua, aquela mulher está na calçada. Esse povo tem o que fazer, não é? Eu passo o dia em casa lutando com as coisas, não consigo, e essa mulher o dia na calçada aí, não sei como é que elas conseguem, né? Enfim, então a mulher tem que ter a vida casta. Aí no verso 3,
lá e vem agora, né? As irmãs, por favor, irmã, não se irrite comigo não, em nome de Jesus. Não vão embora não. Escute, verso 3. O enfeite delas, de quem? Das irmãs. Ele está mandando Pedro está mandando os irmãos ler isso aqui para a igreja. Pedro leu isso aqui na igreja. Aliás, Pedro escreveu essa carta e o pastor que pegou essa carta foi ler para a igreja. Só, irmão, Pedro está dizendo para as irmãs aqui que o enfeite delas, de vocês, né, não seja exterior. Está frisando os cabelos. O que mais? Uso de joias de ouro, a compostura de veste, aquelas coisas, né, espalhafatosas. Não é essa beleza que a mulher deve arrogar para si. Não é essa beleza que a mulher deve se preocupar tanto. Claro que a mulher deve se preocupar com a sua beleza externa, lógico, né? Com seu asseio, com a sua higiene, com a sua aparência bela, bonita, natural e tudo. Ele não está aqui também mandando a mulher ficar desleixada, né? Até criar, assim, enfim, não ficar desleixada, com a mulher desleixada, sabe? Ele também não está mandando isso. Mas ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o enfeite da mulher não deve ser o exterior. Ele está dizendo para as irmãs que as mulheres irmãs não devem estar preocupadas em se adornando com as joias. E a gente vê esse exagero, irmã, nas mulheres. As mulheres crentes. É muito comum. É por isso que tem mulheres crentes, né, que gostam de se adornar com muita joia, que não gostam de congregar aqui. Eu não proíbo nada, eu mostro que está na Bíblia, elas se irritam e vão embora. Mas já tem igrejas que você anda por aí, meu irmão, que sabe, que não tem essa doutrina e a coisa corre frouxa. E você vê lá, irmão, os adornos das vestimentas, aquela coisona espalhafatosa, como ele está falando aqui. Você vê lá o uso das joias, todas aquelas coisas exageradas mesmo. E veio falando isso aqui. E ele está dizendo que para a mulher de Deus não. Que a beleza das mulheres sua, que você tem que se preocupar, porque de repente você se preocupa muito com o exterior, esquece do que está dentro. A sua beleza deve ser o homem coberto no coração, um traje, um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. É aí onde está a beleza da mulher. Sabe, quando você era do mundo, que você ia namorar as meninas do mundo, você via aquela menina bonita, parece que mulher bonita, isso aqui é um avião. Eu vou conversar com essa menina. Uma mulher bonita, muito bem arrumada, bem vestida, bem adornada. A mulher abria a boca, era porcaria pura. Só falava besteira, não tinha nada de proveito para falar. Quer dizer, cuidava muito da beleza de fora, esquecia da beleza de dentro. E de repente você vai conversar com uma mulher que não tem tanta essa beleza exterior, não tem tanto esses adornos, esses enfeites, mas quando abre a boca, ela tem joias preciosas para lhe dar, meu irmão. É isso que ele está falando com a mulher. Deus tem que ter, amém, minha irmã? Ele continua dizendo: porque assim, verso 5, se adornaram também antigamente a santa mulher de Deus, que esperavam em Deus e estava sujeita ao seu próprio marido. Por que ele está mandando as mulheres falar assim? Porque ele está pegando exemplos antigos. As mulheres de Deus do passado não andavam igual vocês, as mulheres do tempo moderno, não. Paulo está falando, Pedro está falando. O tempo moderno eu digo daquela época, né? Para eles lá, aquela modernidade deles lá. As mulheres antigas do passado, o tempo de Abraão, de Sara, as mulheres não andavam igual vocês, não. Ele está ensinando isso. Então vocês têm que tomar, por exemplo, elas, as mulheres do passado, mulheres de Deus que esperavam em Deus. Você tem que ser igual a elas, imitá-las, tomá-las por exemplo. Como Sara, que era sujeita ao seu próprio marido, verso 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. A Sara chamava Abraão a mulher dele chamava ele de Senhor, tanto que ela respeitava e honrava o seu esposo, seu marido, pelo temor que ela tinha a Deus. Se você não consegue fazer isso para com o seu marido por respeito e honra a ele, faça menos pelo temor que você tem a Deus. Você tem temor a Deus, minha irmã? Então faça pelo temor a Deus, em nome de Jesus. E ele diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então vocês vão ser filhas de Sara. Está falando aqui alegoricamente, claro, né? Tomando Sara como exemplo de mulher de Deus. Imitar a atitude daquela mulher, as obras daquela mulher, a vida daquela mulher. Sim. E lá em 1 Timóteo capítulo 2,
Talvez as irmãs estão torcendo aí, pastor, acaba logo essa tortura. Não é tortura, irmão, é para o teu bem. É um tratamento para você, vamos dizer assim. Não tem aí na Universal, né? Como é que é? 7 campanhas do tratamento espiritual. Aí você vai lá e dá 7 mergulhos no negócio lá, né? Pois nós estamos aqui num tratamento espiritual também essa noite, só que com a palavra, né? 1 Timóteo 2. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Do mesmo modo, as mulheres, aqui ia falar de novo, se atraviem em trajes honestos. Quando ele fala ele está falando honesto nesse contexto, ele está falando de pudor, de não exalar a lascívia. Olha o que ele diz, o contexto: em trajes honestos, com pudor, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Meu Deus. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, como toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se salvará, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém. Então, olha o que ele vai falando aqui. Vamos ver versículo por versículo. Eu creio que nós já estamos aqui na última passagem, para a gente concluir. A mulher vai trabalhar, você vai ajudar. Você mulher casada, você mulher jovem que não é casada ainda, ou jovem casado, ou mais velha casada, você está aprendendo como trabalhar na construção da tua casa. Ele está falando que mais uma vez do adorno da mulher. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem com trajes honestos, com pudor e modéstia, não com trança, ou com ouro, ou pérola, ou com vestido precioso. Então ele está falando aqui para a mulher não se adornar, não se enfeitar, não usar esses enfeites, esses adornos. Ele manda a mulher se vestir de uma forma, o que quer dizer aqui? Com pudor, modéstia, não com trança, não, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor, modéstia, não com trança, ou com ouro, com pérola, ou com vestido precioso. Está mandando a mulher se vestir com simplicidade. Simplicidade. É ou não é que ele está falando aqui? É isso. Aí a irmã vai e sai da igreja. Aí eu ligo: irmão, o que é que houve? Que a senhora não vem mais para o culto? Não, pastor, me senti humilhada naquele dia que o senhor foi pregar, falou sobre roupa. Me senti humilhada. Saí da igreja envergonhada. O senhor está colocando doutrina de homem dentro da igreja. Eu digo: não, irmão, olha se isso aí que eu estou falando é doutrina de homem. O que é pudor numa vestimenta? Alguém sabe explicar o que é pudor numa vestimenta? É um tipo de veste que não mostra sensualidade. Tem vários tipos de vestimenta que mostram sensualidade. Fala aí. Então tudo que for vestimenta que você vê que vai atrair a atenção dos homens para o teu corpo, então não veste. Então não veste. É decote, é coisa colada, é coisa decotada, curta, não veste. Isso é falta de pudor. Tem que haver pudor. Amém, pessoal? Agora entende uma coisa, aí o que acontece? Mulher casada, tem um marido crente também, aí ela faz tudo isso, bota as joias, se veste sem pudor, sem simplicidade, e o marido crente fica insatisfeito com a mulher. Claro que fica. E ele fica às vezes doido para falar e não consegue falar. Minha filha, eu não gosto que você use esse tipo de brinco. Minha filha, eu não gosto que você use esse tipo de maquiagem. Eu não gosto quando você usa essas roupas coladas ou essas roupas decotadas justas. Eu me sinto desonrado. Mas tem marido que não gosta.
Ela não consegue falar para a esposa. Ele não consegue dizer. Ela não é varões. Aí os varões chegam, fica bem quietinho, né? Pastor, minha mulher é uma cascavel. Se eu disser é verdade, em casa ela me pega. Então deixa eu aproveitar para pregar para ela aqui. Tem, irmão, tem. Tem uma irmã da igreja que ela falou para minha esposa. Estava lá com o marido dela ali, sentado atrás. Ela disse: irmã, eu usava short curto, irmão, short curto, fazia academia, as pernas bonitas, grossas, short curto. Aí eu, meu Deus do céu, Deus abriu minha mente. Eu cheguei para meu marido: meu filho, o que é que você me falava para mim? Eu disse: Deus me livre, falar isso para você. Para quê? Para tu brigar comigo? O cara falou isso, irmão. Porque tem marido que quer falar, mas sabe, às vezes até já falou, deu uma indiretazinha, né? A mulher fez de conta que não pegou. Ou então já se irritou. O que é que você tem a ver com isso? Tem sim, ele tem a ver com isso sim. Então, maridos, converse com suas esposas. Não é um bicho de sete cabeças não. Afinal de contas, quer ser bonita para mim ou para os outros? Se for para ser bonita para mim, desse jeito aqui tá bom. Aí se você passar disso aqui, já sei que você está se exibindo para os outros. Aí eu vou ficar irritado. E com razão. Aí vai tirar a paz dentro de casa. Por quê? Porque a mulher não está obedecendo a palavra de Deus. Não é obedecendo o marido por obedecer, mas obedecendo a palavra de Deus. Amém? Isso aqui é Bíblia ou é o que eu estou inventando, irmão? Não, foi eu que escrevi. Não é essa Bíblia que foi eu que mandei fazer, não? Foi eu que mandei botar esse versículo? Isso aqui não é doutrina de homem não, meu irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. A mulher que quer ser santa tem que ser diferente. Isso ele fala por quê, irmão? Para humilhar as irmãs na igreja? Preocupado com a santidade e a salvação das irmãs. Essa carta que Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo era pastor. Quando Timóteo pegou, irmãos, Paulo escreveu uma carta, amém, glória a Deus, junto todo mundo, irmão, aí na rua, irmão, vamos lá, Timóteo recebeu uma carta de Paulo, vamos lá, todo mundo para o culto hoje, vamos lá, aí Timóteo está lendo, todo mundo dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí quando Timóteo chega no capítulo 2, no verso 2 ao 9, manda as irmãs mudar as vestes e tudo, aí Timóteo pregou isso, Paulo mandou ele pregar, Paulo escreveu para ele pregar isso, porque ele era pastor. Aí Timóteo chegou na igreja e juntou as irmãs e foi falar para elas. Não precisa eu falar de uma por uma. Não tem ninguém dormindo aqui, tem? Está todo mundo acordado, amém? Está todo mundo acordado, amém, amém? Irmão, olha essa tua calça, essa tua saia, essa tua roupa, está decotada demais. Precisa eu falar isso depois? Não precisa. Já estou falando. Você já está ouvindo. Já está ouvindo. Então isso é papel de mulher de Deus que quer construir a salvação da casa. E a mulher que não faz isso traz conturbação para o seu lar. Me diga, qual é o marido, cabra macho, marido crente, que tem uma mulher usando veste sem pudor, sensual, que o cara vai estar satisfeito? Não tem como, meu irmão. Não tem como. Não tem. Pelo contrário, o cara se sente envergonhado da mulher. O cara sente vergonha. Não há santidade. E ele fala isso aqui, irmão, porque ele está tratando a santidade da mulher na aparência. Porque o apóstolo Paulo chegou a dizer que a santidade da mulher, a santidade do crente tem que ser no corpo, na alma e no espírito. Então essas passagens aqui, nós estamos falando de vestimenta, roupa, dor, está tratando da santidade da mulher na aparência. Quanto mais simples, melhor para as mulheres de Deus. Amém, mulheres de Deus? Aí ele diz, porque isso, verso 10, convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Uma mulher deve se revestir dessa maneira, mas como mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido. Ele não permite que a mulher use autoridade sobre quem, irmão? Sobre o marido. Mas tem um monte de mulher que quer mandar no marido. Está vendo aí, patroas? Tem um bocado de mulher que é patroa. Tem um bocado de mulher que é machona. Parece aquelas mulherzonas do tempo antigo, lampiona, né? Lampião. Tem mulher quem dá as ordens e o camarada só, sim senhora, sim senhora. Tem marido que dá raiva, irmão, sinceramente, dá raiva. Como é que um caba desse é uma barriga branca desse jeito? Meu Deus do céu, como é que pode? Dá vontade de ir lá esgarguelar o camarada. Claro que eu falo isso brincando, né, irmão?
Mulher manda, dá ordem. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Tu é o marido, rapaz. É o cabeça da tua casa. Esse negócio de mulher chegar a estar dando ordem a marido. Não pode, mulheres, não faça isso nunca. Você está matando seu casamento fazendo isso. O homem, tanto faz dele ser crente ou não, ele tem dentro de si algo colocado por Deus. Ele é o cabeça da casa, independente da fé. Se ele é crente, não é crente, macumbeiro, espírita, ateu, Deus colocou isso no homem. Ele sabe que ele é o cabeça da casa. Quando o homem não consegue exercer a autoridade cabeça da sua casa, a mulher toma a frente disso, o homem vive infeliz, o homem vive insatisfeito. E ela envergonha o marido. Eu já vi tanta mulher envergonhando o marido assim. Aqui eu não vi ainda não, graças a Deus. Mas no interior eu via isso. E os irmãos mangavam mesmo, mangava lá, nós sentava lá, chegava lá, dava ordem, ele levantava logo, fazia, né? Ficava mangando nele, todo mundo junto. Envergonha o marido. Então a mulher é para ser, não permite que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Não é permitido isso. Quer trabalhar na construção da salvação da tua família? Se é que você se preocupa com isso, minha irmã, que eu não sei que você se preocupa, mas é bom você se preocupar. Você quer que seus filhos vá para o inferno, teu marido vá para o inferno, você vá para o inferno? Se você não quer isso, então faça a sua parte, cumpra o seu papel. Não admito que a mulher exerça sob autoridade sobre o marido, disse o apóstolo Paulo. Não permito. Ei, a Bíblia não permite que você use de autoridade sobre o seu marido, que você seja mandona. A Bíblia não lhe deu essa autoridade. A Bíblia não lhe deu essa permissão. Amém, varoas? Amém. A Bíblia não deu isso. Pastor, nunca mais eu piso aqui. Vá na bênção, Deus lhe abençoe. Seja feliz, minha irmã, seja feliz. Eu não vou distorcer a palavra e enganar esse povo sincero que quer obedecer a Deus por causa da tua incredulidade, não, minha irmã. Eu não vou botar esse povo todinho aqui a perder para te agradar, não. Não vou botar esse povo todinho a perder para fazer a tua vontade, não, minha irmã. Eu estou apontando assim, não estou mostrando ninguém, né? Eu não vou botar esse povo a perder, enganar esse povo para te agradar, não. Se você quer ir embora, vá. Se você não aceita essa palavra, agora entende uma coisa: você está rejeitando a palavra de Deus. Eu não estou pregando nada de mim mesmo. Tudo bem que dê um trabalho para você mudar, que demore um pouco você mudar, mas que é importante você sair daqui entendendo que tem que mudar. Isso é importante. Pastor, eu entendi, Deus falou comigo realmente. Hoje Deus me repreendeu duramente, e eu entendo que eu tenho que mudar nisso, nisso e nisso. E eu vou tentar mudar. Eu vou me esforçar para mudar. Mesmo que você não consiga da noite para o dia, mas você tem que entender o coração: Senhor, eu vou fazer isso porque eu sei que é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está ordenando, e eu quero te obedecer. Eu quero me esforçar por isso. Me ajuda, me transforma, me muda, me ensina a ser a mulher que eu preciso ser. Se a felicidade do meu lar está dependendo de mim, Senhor, então me ensina a ser a mulher para que a felicidade do meu, a mulher que a tua palavra manda para que o meu lar seja feliz. Me ajuda a ser a mulher que eu preciso ser para construir a salvação para o meu marido, para os meus filhos, para a minha casa e para a minha vida. Então peça essa direção a Deus, peça essa orientação a Deus, e saia daqui entendendo isso. Mas não vai dizer: não, eu sou assim, assim eu vou morrer, mudar. Isso é burrice. Não é um negócio de, não, isso é não sei o que, não, isso é burrice mesmo, é burrice. Que isso? A Bíblia diz que a maior característica de um crente é o novo nascimento. Como é que tu vem dizer que é assim, assim vai morrer, assim vai mudar? Então você não passa de um evangélico iludido, de um religioso enganado, porque o Espírito Santo ele tem poder para transformar qualquer criatura nessa terra. O Espírito Santo tem poder para quebrar os corações mais duros dessa terra. Basta você se dobrar diante dele. Não venha me dizer que não tem jeito, você não muda. Muda sim, tem jeito sim, minha irmã, porque é Deus quem vai fazer essa obra. Basta você dar lugar. Faça isso. Deus mudou tanta gente aqui. Mudou ou não mudou? Tem mulher aqui que mudou, que era uma onça, agora é um gatinho com o marido. É. Tem marido aqui que era um leão, agora é um gatinho bem mansinho com a esposa. Deus mudou. Deus mudou. Deus transforma. Ele quer transformar você também, que não mudou ainda. Quer mudar. Eu sei que é muito bonito, irmão, é bom a gente vir para os cultos, e a gente tem que vir mesmo.
E está aqui, é bom demais. A gente tem que vir aqui, a gente aprende, se alimenta, se fortalece, se orienta, pega a direção da vontade de Deus. Faça isso aqui, você vai agradar a Deus. Faça. Nós vimos aí agora, no final do ano, um monte de crente fazendo culto meia-noite, porque tem que estar meia-noite lá, para poder as coisas ser melhor. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Obedeça a palavra de Deus e as coisas vão ser melhor para a sua vida. Aí não, porque eu tenho que estar meia-noite na igreja, porque eu tenho que virar o ano na igreja. Isso não vai mudar nada se você não obedece. Não vai mudar nada. Então a palavra de Deus está falando aqui, irmão. E ele está dizendo aqui o seguinte, para terminar. Ele está repreendendo as mulheres aqui, ó, verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher sim foi enganada. Caiu em transgressão. Se salvará, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Com a fé simples de obediência, permanecer em amor, o amor bíblico, e em santificação, a mulher separada. Então, irmão, essa palavra ela traz um pouco, claro. Mas isso aqui, irmão, é um alicerce. Como alguém que quer medir uma terra, pegar um norte para onde está indo. Essa palavra aqui, ela mostra uma direção para onde você deve seguir. E certamente no decorrer dos dias, você orando, buscando a Deus, lendo a palavra, Deus vai te mostrando mais e mais o que você tem que fazer.